E hoje a gente está com mais uma novidade, gente. Para quem não conhece, essa aqui é uma das maravilhosas doutoras que está compondo o nosso quadro de funcionários agora aqui no Albuquerque. E eu tenho certeza que se você parar para perguntar para ela como está sendo a experiência, de 0 a 10 a nota dela é dó. Verdade. Prazer, gente. Aqui é a Maria Elisa, sou doutora lá da equipe de Vilar dos Teles, atuo no ramo consumerista e familiar. E estamos aqui, né? Para mais uma conversa, mais um bate-papo. E eu acho que o tema de hoje é um dos que mais chamou a atenção quando a gente falou que ia falar sobre, né? Sim. Que é uma questão muito latente para você, mamãe, que está em casa assistindo a gente, questões escolares, né? Agora a gente vai para esse período de muita gastação de dinheiro, que é IPVA, IPTU, enfim, rematrícula, matrícula, material escolar, todo esse gasto que a gente tem no dia a dia e que acaba passando despercebido, porque, por exemplo, quando nós trouxemos essa questão para falarmos no podcast, muitas das pessoas que acompanham a nossa equipe falaram, mas essa cobrança tem, porque na escola da minha filha, na escola da minha irmã, é dessa forma. Então eu acho que vai ser bem interessante para você, então fica até o final, tá? Aí. Vamos lá, doutora. Matrícula e rematrícula. Eu fiquei sabendo, e agora eu vou para o senso comum, eu fiquei sabendo que algumas cobranças de alguns colégios particulares são abusivas. O que você pode dizer, questão de matrícula, o que você pode dizer para a gente em relação a isso? No caso, a matrícula, ela é uma cobrança abusiva. Não pode, os valores a serem pagos nas escolas só podem ser em 12, no caso, 12 mensalidades. Sim. Passou de 12 mensalidades, no caso, a 13ª, ela é abusiva. A rematrícula, no caso. No caso, não pode ser cobrada a Então, a gente tem a mensalidade de janeiro a dezembro, né, que são cobradas. Janeiro a criança não estuda, mas tem o salário dos professores, então é uma coisa que a gente entende como devida nos colégios, que são as 12 parcelas de mensalidade. Mas sempre tem aquela taxa. Essa taxa aí já é abusiva. Abusiva, né? Que eles chamam às vezes de rematrícula, às vezes de taxa do não sei do que, porque o que tem o nome. Para garantir a vaga do aluno. Exatamente. Então, o aluno que já está matriculado no colégio, ele é cobrado essa taxa para uma rematrícula. Mas ele não já está matriculado? Então, é uma coisa que a gente pode reivindicar junto às instituições, né? Pode sim. Pode reivindicar. E não só falando sobre o colégio particular, mas agora vindo um pouco para a seara pública, né, para os colégios públicos. Cara, uma coisa que as pessoas têm falado muito é a questão de vaga. Gente, como não tem vaga se tem demanda? Então, assim, aquele pai, aquela mãe, muitas das vezes eles são penalizados, né? Tem a questão do conselho tutelar que pode intervir para a criança que não está matriculada, para a criança que não está estudando. Isso. Mas e quando aquele problema não é dele? Aquele pai, aquela mãe, vamos dizer que não tem culpa, porque ela foi até o colégio ou então fez a inscrição no Educa... Nos sites, né? Isso. Dependendo da região, tem os sites. Exatamente. Então ela procurou os meios que ela podia e ainda assim vem aquela questão de não ter vaga. Como é que faz isso? Primeiro, os pais têm aquele período, né, para fazer a rematrícula. Passou daquele período, não conseguiu a recolocação da criança numa escola, ele pode tentar fazer novamente. Não conseguiu, ele vai entrar no caso, vai ser acionado o conselho tutelar e se não for resolvido, pode ir para o âmbito judiciário. Isso é muito importante, porque muitos problemas a gente meio que só consegue resolver no judiciário, né? E o município, às vezes o estado, ele não se atenta a essa questão, porque como eu falei anteriormente, se tem demanda, tem que ter vaga. E é muito latente essa questão dos pais não encontrarem vaga. E muitas das vezes as crianças ficam até sem estudar. Exatamente. E aí, quando a criança fica sem estudar, o conselho tutelar vai na casa daquela criança, culpa aqueles pais e muitas das vezes todo o procedimento ele foi feito corretamente. Então, acho que é muito importante também os pais se atentarem a fazer prova, né? Isso aí. De que fez tudo que deveria fazer. De que o site falou que não tinha vaga ou que o site travou, às vezes... Printar, né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente não tem tempo de ficar sempre olhando o site. Às vezes você vai lá naquele último momento, o site está travado. E, gente, é complicado. É complicado. Você depende de um terceiro. Tem direito à educação. Exatamente. Direito, né? Constitucional, o município e o estado, ele não pode negar isso. Exatamente. De forma nenhuma. Agora, outra coisa que me veio à cabeça, que foi um dos pontos que a gente falou que ia falar aqui, é sobre creche. Outra dor de cabeça para o papai e para a mamãe. E é muito comum você receber a notícia de que não há
vaga na creche, né? creche. Porque, na verdade, ocorre isso também. A demanda é grande, às vezes não tem vaga, os pais vão lá, não conseguem, mas aí vai ter que acionar o conselho tutelar também. É Então, obrigação deles de locar a criança, de preferência dentro do município onde a criança reside, mas muitas das vezes não consegue, né? É jogado exatamente. Para onde tem vaga e os pais têm que ter a disponibilidade de se deslocar para levar os filhos. Então vamos lá, vamos pontuar o essencial da nossa fala até agora, que é procurar o Conselho Tutelar para que ele acione a rede municipal de educação para tanto vaga de creche quanto vaga escolar quando no município não ou do consegue. estado também. Não conseguiu administrativamente, acionando essas instituições, a gente entra com uma ação judicial, que é aquilo, né? Sim, e é direito da criança de ter a educação. Assim como a saúde, a alimentação, sim, alimentação, tudo isso. Tema para próximos vídeos. Então vamos lá, doutora. Voltando a colégios particulares, uma outra coisa também que chama bastante atenção dos pais e dos mestres que não sabem como agir no colégio é a questão da lista escolar. Verdade. Quem nunca se deparou com uma lista escolar onde pediram itens que a gente fica, mas né? se é para uso coletivo, não deveria ser obrigação da instituição, como, por exemplo, copos descartáveis. Eu me deparei uma vez com uma lista de material que pediu copo descartável de café. E assim, era ensino infantil. Então, por que meu filho tem que levar copo descartável de café? Para os professores tomarem café? Para os diretores? Então, eu acredito que esses objetos, nessas coisas de uso comum, tem que ser obrigação da escola, porque a mensalidade, se nós dermos todo o aparato para quê? Desinfetante, se a gente der papel higiênico, se a gente der o álcool para a instituição... muita lista com isso, né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente consegue reivindicar junto ao colégio? Sim, também. Porque não é obrigatório do pai dar isso para a escola. Isso é obrigação da escola para com o aluno, né? Exatamente. E os pais têm a obrigação de dar. No caso, as folhas que são pedidas, mas também não em excesso, canetas e tanto o material que a criança vai usar e não é item de limpeza, taxa de cobrança de luz, taxa de cobrança de água, isso não existe. Então vamos se atentar, né, para a questão para verificar, porque às vezes você está pagando a mensalidade, está pagando alguma taxa que é embutida. Isso, verificar a lista, ainda mais agora, né, nesse período que você falou mesmo, de matrícula, de escola, correria, de procura de escola, se atentar, verificar a lista, viu algum item errado, chega lá na escola, né, no caso, fala com a diretora, procura e... Exatamente, porque eu penso assim, quando você tem uma escola com 300 crianças e apenas 5 dos pais levam isso para frente, para a escola é muito, muito viável continuar deixando essa lista dessa forma, entendeu? Porque são poucas as pessoas que vão se negar a dar ou que vão querer reivindicar esse direito de se negar, entendeu? E acaba que os pais, por cansaço também, essa correria acaba deixando passar e acaba comprando e assim tá passando, mas aí tá errado. Né? Exatamente. Tem que ser falado, então a gente precisa se atentar bastante a essas questões junto ao colégio, né? Outro tópico também que nós vamos abordar aqui é a questão de se o colégio pode se negar a dar prova, né? Fazer o sistema avaliativo da criança pela inadimplência dos pais. Não pode. A criança, durante o período do ano letivo, ela tem direito a frequentar a escola, a fazer trabalho, a fazer prova. Entendeu? Sabe muita coisa que não acontece pode ser também vai sair da escola, o histórico escolar, aprender. Isso não pode. É direito da criança. Retenção de documento não pode diante de inadimplência. Não pode. É direito da criança. Uma coisa que acontece, pelo menos eu vejo muito no meu dia a dia, é a questão de a mãe tem que ver aquele bilhetinho na agenda da criança de que tem que levar tais papéis de carta coloridos para fazer uma atividade. E aí chega a criança em casa, e aí, fulano, você fez a atividade? Não, não fiz. A senhora não levou o papel. Isso não pode. Exatamente. Não pode. É um constrangimento para a criança, é um constrangimento até para a mãe que vai buscar aquela criança, tá todo mundo fantasiado à toa não, porque você não deu o dinheiro, às vezes por não ter o dinheiro, ou às vezes por não ter se lembrado, porque tem muito isso, né? Na correria do dia a dia, hoje em dia nós somos multifunções, então a gente às vezes não se atentou ao bilhete na agenda, entendeu? E aí aquela criança não participou daquela atividade. Fazer esse constrangimento de forma nenhuma com a criança, nem em relação a essas coisas, nem em relação à inadimplência da escola.
A criança não pode passar por esse momento vexatório de forma nenhuma. Igual a aplicação de provas, né? Isso aí. Eu me lembro, na época da minha educação fundamental, eu me lembro que eu morria de medo, porque nem sempre as mensalidades do meu colégio estavam em dia, e eu ficava com medo de, na hora da aplicação de prova, ser feita essa excepcionalidade comigo por estar assim, e todo mundo ia ficar sabendo, né? Verdade. Que eu estava devendo. É um constrangimento que a criança não precisa passar por Exatamente. isso, né? E era uma coisa que a gente ouvia os professores falar. Eu nunca fiquei sem a prova. Teve algumas ocasiões onde meu pai estava inadimplente, eu nunca fiquei sem fazer a prova, mas era uma coisa que era falado, que ia ser feito. Então, assim, eles poderiam fazer para ameaçar, para a gente chegar em casa e falar: papai, mamãe, pelo amor de Deus, paga o colégio para eu não passar por isso, mas eles de fato nunca chegaram a fazer, mas era uma coisa que era muito falada. Então vamos se atentar a isso também, para a gente poder fazer todos os requerimentos possíveis do direito dos nossos filhos. A única coisa que a escola pode fazer em referente à inadimplência é no final do ano, quando o pai que está inadimplente chegar lá para fazer a renovação, se negar a fazer uma renovação, entendeu? Ela tem esse direito de não querer que a criança no outro ano continue lá, mas fora a criança continuar o ano, se o pai estiver devendo um ano inteiro, a criança tem que estudar, né? Então, o que a gente espera, né, trazendo esses temas? Que as pessoas gostem do nosso conteúdo e que fiquem atentas a tudo que acontece no dia a dia. Nesses pontos. Exatamente, porque o que mais tem aí são dores de cabeça que a gente enfrenta e que se a gente pensa de uma maneira preventiva, a gente evita certos tipos de constrangimentos. Então, a gente tem que se atentar, né, doutora? Eu estou muito feliz de você ter topado fazer isso aqui com a gente. A gente está com um projeto, né, para o mês de abril, de fazer o mês todo, nós duas, falando sobre temas que, quando a gente se deparou, a gente falou: meu Deus, vai dar muito assunto, vai dar muito vídeo. Muitas dúvidas, né? Muitos pais se deparam com esse problema, né? Exatamente. E falando sobre âmbitos particulares, âmbitos públicos, então eu acho que vai ser bem bacana. Eu já estou super ansiosa para a gente começar e vocês vão amar, gente. Muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Não esquece de seguir a gente, compartilhar os nossos vídeos, ativar o sininho para quando tiver vídeo novo e seguir a gente nas redes sociais, que a doutora Elisa hoje vai fazer um TikTok. Oh, meu Deus! Que vocês vão ver ela lá na rede vizinha, tá bom? Muito obrigada, Beijo, gente. Tchau.